Para montar o meu método de aula, para eu poder ensinar os meus alunos, eu me baseei muito numa ideia do método Suzuki, tá? Então eu vou falar para você rapidamente sobre o método Suzuki, porque é interessante você conhecer ele para que você se convença de que qualquer pessoa pode tocar bem, qualquer pessoa tem o dom para música, basta treinar. Então o nome dele é Shinichi Suzuki, ele viveu 100 anos, de 1898 até 1998, tá? E ele criou um método de ensino de música, sobretudo para crianças, tá? Que é um dos métodos mais usados no mundo. Em 1960, lá na década de 60, o método dele começou a ir para a Europa e para a América do Norte também. Então o método dele gerou resultados aí de níveis mundiais. E o método dele é baseado numa ideia muito simples. Um dia ele estava lá no Japão e viu que todas as crianças japonesas sabiam falar japonês. Uma ideia óbvia, mas o japonês é uma das línguas mais difíceis do mundo e no entanto, você não tinha uma criança que falava melhor japonês e falava uma outra que falava pior. Uma criança japonesa de uma região falava o dialeto daquela região, ou a criança japonesa de outra região falava o dialeto daquela outra região. Então ele percebia que todas as crianças falavam iguais. Então peraí, se todas aprenderam igual, né, nenhuma tem uma predisposição, tem um talento para falar japonês, como é que isso acontece? E ele começou a perceber que muito da ideia de você aprender uma linguagem, alguma coisa assim, foi pela ambientalização. A criança vivia naquele meio japonês, com as pessoas falando japonês, com o mundo dela falando japonês, e ela aprendeu a falar japonês, né, estudando também, mas ela acabou aprendendo a falar japonês. E você não tinha uma criança que falava melhor, outra pior, todas falavam japonês igual. E ele começou a jogar essa ideia para música. Então ele tocava violino, começou a dar algumas aulas de violino, e ele tinha um método que ele pegava crianças bem pequenas, né, e começava a ensinar música, mas não era só ensinar, ele ensinava, ele fazia músicas próprias para as crianças poderem tocar e se motivar, ele indicava para que as crianças ouvissem música, né, tivessem bastante contato com a música, eles faziam com que os pais às vezes aprendessem a tocar uma música para poder tocar para o filho, ou seja, fazer com que a criança vivesse o ambiente e tivesse ali sempre em contato com a música com que ela conseguisse aprender bem ali o instrumento que ela estava estudando. E a grande questão aí é que ele formou muitas crianças que se tornaram adultos e tanto os adultos que escolheram a música como um hobby tocavam bem e ele conseguiu formar até músicos aí que foram grandes músicos de grandes orquestras no mundo inteiro, né? Então conseguiu formar vários níveis de músico e uma coisa muito interessante é que o Suzuki não acreditava na questão do talento, que uma criança tem talento para aprender música. Muito pelo contrário, nas aulas dele ele não fazia aquele famoso teste de aptidão, né, para ver se a criança tinha jeito para música ou não. A criança queria entrar na aula, a criança entrava. A mãe queria que a criança entrasse, ela entrava lá. Não interessava, ele não fazia esse teste para ver se a criança tinha jeito para música ou não. Ela simplesmente aprendia e todas aprenderam igual, todas tocaram bem. Umas seguiram a música como profissão, outras seguiram como hobby, mas de qualquer jeito todas tocaram bem. O que isso pode nos mostrar? Que não existe essa história da pessoa ter talento para coisa, tá? Isso é uma coisa que eu acredito muito. Gera muita discussão, eu vou fazer outros vídeos falando para tentar sustentar esse meu ponto de vista aí, mas eu não acredito na questão do talento. E tá aí o Suzuki para mostrar que ele também não acreditava e o método dele deu certo.